Começando mais um palpite de futebol desta terça-feira, dia 20 de agosto aí, galerinha. Separei aqui 16 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir do primeiro palpite de hoje. Copa Libertadores, Grêmio versus Palmeiras. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Palmeiras vem de 5 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Grêmio, o jogo acima de 1,5 gol. Brasileirão Série B, Botafogo de São Paulo versus Londrina. A equipe do Botafogo de São Paulo aí é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Londrina vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 3 confrontos. 1 empate e 2 vitórias do Botafogo de São Paulo. Partida que podemos cravar vitória do Botafogo de São Paulo com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Brasil de Pelotas versus São Bento. A equipe do Brasil de Pelotas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do São Bento vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Brasil de Pelotas. O jogo acima de 1,5 gol. Operário versus Guarani. A equipe do Operário aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Guarani aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate também. Partida que podemos cravar vitória com empate do Operário, o jogo acima de 1,5 gol. A equipe do Operário aí, quando joga como comandante, é uma equipe forte, deve fazer um bom jogo aí nesta partida. Paraná versus Atlético Goianiense. A equipe do Paraná aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Atlético Goianiense vem no melhor momento, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Atlético Goianiense, 2 empates e 1 vitória do Paraná. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Goianiense. O jogo abaixo de 2,5 gols. Cuiabá Sport versus Figueirense. A equipe do Cuiabá Sport aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. A equipe do Figueirense aí vem de 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cuiabá Sport, o jogo acima de 1,5 gol. Vila Nova versus Sport Recife. A equipe do Vila Nova aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Sport Recife aí vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Sport Recife. Partida que podemos cravar jogo de vitória com empate do Sport Recife. O jogo de ambas equipes marcam. Liga dos Campeões aí, qualificação. Apoel versus Ajax. A equipe do Apoel aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do Ajax vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória do Ajax. Partida que podemos cravar o jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gol. CFR versus Slavia Braga. A equipe do CFR aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Slavia aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar o jogo de ambas equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gol. Lask versus Clube Bruges. A equipe do Lask aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Clube Bruges aí vem de 3 vitórias e 2 empates, ambos com 5 jogos de visibilidade. Partida que podemos cravar jogo de vitória com empate do Lask. O jogo de ambas equipes marcam. A América do Norte Central Legas Cup, Clube América versus Tigres. A equipe do Clube América aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Tigres também vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do América, 1 do Tigres e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do América. O jogo abaixo de 2,5 gols.
Cruz Azul versus Los Angeles Galaxy. A equipe do Cruz Azul aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Los Angeles Galaxy aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Partida que podemos cravar a vitória do Cruz Azul com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, Atlético Mineiro versus La Equidad. A equipe do Atlético Mineiro aí é uma equipe forte, jogando como mandante, já que vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do La Equidad aí vem numa zica, oscilando bastante nos últimos 4 jogos, jogando como visitante, 4 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do Atlético Mineiro, jogo acima de 1,5 gols. Copa Verde, Paysandu versus Nacional. A equipe do Paysandu aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 empates, 3 vitórias. A equipe do Nacional aí nos últimos 3 jogos vem de 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória do Paysandu, o jogo acima de 2,5 gols. Torneio Águila, encerramento da Colômbia, Corta-Lua versus Lasneiro. A equipe do Corta-Lua aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Lasneiro aí vem de 4 derrotas e apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias do Lasneiro, 1 do Corta-Lua e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Corta-Lua com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Leones versus Fortaleza. A equipe do Leones aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos sem vencer, 4 empates e 1 derrota. A equipe do Fortaleza vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Fortaleza e 1 do Leones. Partida que podemos cravar jogo de ambas equipes marcam, jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite desta terça-feira. Até o próximo vídeo. Vou estar deixando aí o link na descrição do nosso Instagram, para que vocês possam estar nos seguindo, e também o link do nosso grupo do WhatsApp aí, para que vocês possam tirar toda a sua dúvida lá, galerinha, que eu possa estar tirando lá para vocês.